Gente, vamos começar falando, antes de entrar um pouquinho no livro, sobre a falta que a ética faz à leitura ou que a leitura faz à ética no mundo de hoje. Eu acho que quando nós pensamos em ética, e o Clóvis e eu vamos trabalhar um pouco essa reflexão, a ética é a capacidade da vida coletiva decente. Isto é, uma vida na qual a gente não se envergonhe de estar nela, ou em outras palavras, que a gente imagina que estamos por direito e não apenas por acaso. E nesse sentido, o que a literatura faz, em grande medida, é nos ajudar a sair da vida pequena, da superficialidade, daquilo que é epidérmico, fica só na pele. Segunda-feira, dia 5 de maio, quem aqui se lembra, foi uma segunda-feira no ano de 2014, 5 de maio, foi aniversário de morte de um dos autores que eu mais gosto, que é Mário Quintana. Mário Quintana, no dia 5 de maio de 2014, completou-se 20 anos da morte dele. E Mário Quintana era um bom autor de trovas. E a trova dele que eu mais gosto, ele dizia: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Olha que coisa, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E a literatura, em grande medida, nos impede de deixar de viver. Porque ela cria mundos, ela oferece caminhos, ela nos provoca, ela nos encanta, ela nos entretém, ela nos leva a sonhar, ela nos faz chorar. Isto é, a literatura, ela ajuda a criar vida boa para todas e todos, se nós soubermos fazê-la. E nesse sentido, ela tem, como perspectiva, um componente ético, isto é, de cuidado com a vida coletiva, que eu acho que é absolutamente encantador. Bom, procurando fazer complementar, eu acredito que uma das definições que ao longo da história do pensamento tem maior longevidade e maior adesão é a definição de arte. Essa definição atravessa os séculos. Quem vai destacar essa longevidade é Hegel nas suas lições sobre a estética. E qual é a definição? A arte é a tradução num pedaço de matéria de uma grande ideia. Então, em toda manifestação artística você tem necessariamente dois elementos. O primeiro elemento é um elemento, eu diria, intelectivo, um elemento de alma, como diria Platão, um elemento que faz parte, digamos, da nossa produção de razão, uma grande ideia, uma grande representação de mundo, um grande valor, não é? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a arte pressupõe você lançar mão de um pedaço de matéria, seja papel e palavras, seja uma tela, vidro, madeira ou mármore, e você imprime nesse lugar, nessa matéria, esta ideia. Então existe o trabalho do artista, que é o trabalho de converter em símbolo, em código, uma grande ideia, de maneira a que ela caiba naquela materialidade. Ora, essa definição de arte, portanto, nos aponta para uma grande tangência, que é uma tangência nobre, sempre buscada na história do pensamento, que é a tangência entre a alma imaterial, eterna, imutável e pensante de um lado, e o corpo sensitivo, sensível, desejante, perecível do outro. A arte implica a tangência de ambos, uma tangência sempre buscada, o que talvez nos faça concluir
que é na arte o momento da atividade do homem em que ele se mostra na sua completitude, na sua integralidade. Ora, sendo assim, enquanto receptor, enquanto espectador, enquanto observador de arte, para poder desfrutar na sua integralidade da obra de arte, é preciso ter uma ideia do que está por trás, qual é a grande representação de mundo, qual é a grande visão de mundo que o artista imprime ali, e de outro lado entender qual é o trabalho propriamente simbólico, semiótico, que o artista usa para converter aquela ideia naquele pedaço de obra de arte. Se houver esses dois pré-requisitos, você tem condição de desfrutar, de entender e de se regalar diante daquela obra de arte. Olha, a título de exemplo, a arte grega. A arte grega, a escultura, a arquitetura, por exemplo, nada mais são do que a tentativa de colocar na matéria uma grande ideia, que é a ideia de cosmos. Um universo ordenado, um universo organizado, um universo onde cada parte, como numa máquina, cumpre o seu papel, a sua finalidade, e portanto toda a arte grega, com as suas harmonias, com as suas simetrias, nada mais é do que uma tentativa de codificar, de encarnar a ideia de cosmos. A arte medieval encarna a criação divina, encarna a exuberância e o esplendor do divino. A arte contemporânea, que ideia encarnará? A arte contemporânea encarna a ideia da desconstrução. E por detrás da desconstrução, a gente pode colocar a certeza de que a nossa consciência é só a ponta do iceberg, a certeza de que o que passa pela nossa cabeça é uma espécie de garrafa vazia num oceano de afetos em maremoto, a certeza de que somos forças vitais, somos elan vital em busca de potência, e portanto todas essas ideias que estão presentes no pensamento contemporâneo, encontram na arte contemporânea a sua linda artística codificação. Ora, sendo assim, eu me encontro mais à vontade para responder especificamente a pergunta. Estou absolutamente convencido de que a literatura como arte, a literatura como um tipo particular de arte, contém um trabalho artístico mesmo, um trabalho especial, que é o de tornar grandes ideias ao alcance da sensorialidade e da sensibilidade de qualquer um. Assim, é muito mais provável que você escute Beethoven do que você leia Hegel. A filosofia também apresenta as ideias, mas a filosofia não é arte, porque a filosofia as apresenta sem o trabalho artístico e semiótico de codificação e de impressão numa certa materialidade. E por isso tenho a convicção de que as grandes ideias éticas, a verdadeira história da moral, o conjunto das reflexões humanas a respeito de como devemos viver, ela pode ser estudada através de uma história paralela, que é a história da arte, que é a história da literatura. Aliás, trabalho a ser feito, resgatar na história da literatura a história das grandes ideias morais. A ignorância da literatura é necessariamente uma ignorância do pensamento moral já produzido pelo homem. Eu acho que entre essas ignorâncias, a gente não pode ter uma delas que talvez tenha sido o livro no campo literário que mais influenciou a minha percepção ética, que é uma obra escrita no século XIX por um colega nosso, não amigo, mas colega nosso, professor de matemática, um britânico chamado Charles Dodson, que apelidou a si mesmo de Lewis Carroll. Ele, professor de matemática, para escrever, apelidou-se de Lewis Carroll e fez talvez uma das obras mais impactantes da história, que é Alice no País das Maravilhas. Uma obra tão impactante que ela influencia inclusive
o cinema contemporâneo. Matrix é todo ele baseado na Alice. Aliás, se você se lembra da história do Lewis Carroll, Alice estava uma tarde brincando no jardim, vê um coelho branco correndo, vai atrás dele e cai no mundo que ela não sabe onde está. Assim começa o Matrix. O primeiro deles, que é o único que é compreensível. Está o Keanu Reeves, você lembra da cena? Diante da tela do computador e começa a piscar. E ele se chama Neo, na personagem, que é o novo em latim. Começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit, siga o coelho branco. Nessa hora toca a campainha, uma série de pessoas está lá, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí começa a história de um mundo em que você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Hoje com o nome de Facebook. E é interessante porque eu gosto demais da obra. Eu li muitas vezes Alice no País das Maravilhas e nunca vi no cinema, porque eu não queria destruir a minha Alice, meu coelho, minha rainha louca, embora eu tivesse várias para imaginar, né? Não queria destruir a personagem que eu mais gosto no livro, que tem a ver com ética, que é um gato. Aquele gato que fica no alto, que só aparece o rabo dele ou o sorriso. Esse gato, Alice encontra com ele 2 vezes no livro. Na primeira delas quase não há importância, mas na segunda sim. Porque Alice está perdida, tal como nós, às vezes, no campo da ética. Tal como nós em relação à nossa esperança. E há um determinado momento em que Alice, andando por ali perdida, vê o gato no alto, só o sorriso dele, só o rabo. E ela vira para o gato e fala assim, o senhor pode me ajudar? Ele, muito calmo, disse, claro. Ela falou, por favor, para onde vai essa estrada? Ele fez a grande pergunta da vida, que é a pergunta ética. Para onde você quer ir? E ela disse, eu não sei, eu estou perdida. O gato disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A ética é, acima de tudo, a possibilidade de nós respondermos coletivamente em relação à nossa conduta, à nossa convivência, nossa vida de homens e mulheres de qualquer idade, em qualquer lugar, para onde nós queremos ir. O Clóvis tem uma ótima definição de ética, que eu vi até, você a reproduziu num jornal de Belo Horizonte, numa entrevista que eu li hoje, que é a tua clássica definição sobre ética, se você pudesse retomar. Depois até a gente lembra do Afonso, mas... Eu só queria afirmar que eu trouxe copo, viu? Eu trouxe copo. Qual a tua definição de ética? Ele nos distraiu. Absolutamente convencido de que ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Então, de novo, que essa definição é muito boa. Pensa comigo, não é fácil à primeira vista. Ética, e é sério isso. A inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Se fosse na época dos enciclopedistas, teria eu fama global. Sem dúvida. Fica claro. Isto é, a capacidade ética como aquela que nos coloca inteligentes. Milor Fernandes, grande carioca, nascido no Meier, que infelizmente um dos nossos maiores tradutores e escritores, que morreu em março de 2012, Milor dizia que outros povos de outros planetas nunca vinham para cá, porque aqui não havia vida inteligente. Que a grande questão não é se havia vida inteligente fora daqui, é que como aqui não havia, então não se viria de outro lugar. E o Milor falava isso do ponto de vista ético. Isto é, quando o Clóvis traz à tona essa ótima definição, que a ética é a inteligência, né, de uma comunidade para construir aquilo que impede que nós sejamos tolos, que nós degrademos a nossa vida em conjunto, que a gente apodreça nossa capacidade e vitalidade. Eu acho que essa inteligência, ela foi por nós consignada, né, no livro Ética e Vergonha na Cara, em torno de um conceito
que é o conceito de vergonha. Vergonha. Lembra como é que você define no livro vergonha? Eu lembro. Eu dei uma lidinha antes. Eu estou convencido de que a vergonha é uma forma particular de tristeza. E aí então é preciso definir tristeza. Afonso me permitirá. A tristeza, na filosofia moderna, ela é apresentada por muita gente, mas o grande nome aqui é Spinoza. Aproveito até para lembrar que a nossa universidade, a qual eu pertenço, é o maior centro de produção, de interpretação do pensamento de Spinoza do mundo. E Spinoza é um grande nome da filosofia moderna. E o que é que ele vai nos propor? Ele vai nos propor que o que há de mais essencial em nós é a nossa energia vital. Tanto é assim que quando ela acaba, é porque a vida acabou também. Tal como uma estrela que brilha enquanto tem energia. Você também é assim, uma estrela. Não vira estrela depois que morre. É estrela agora, em vida. E é claro que essa energia vital, Spinoza denominava, com um jargão filosófico, de potência de agir. Depois dele, Schopenhauer chamou de vontade, Freud de libido, Bergson de elan vital, Clovis de tesão pela vida, para pegar os clássicos, não é? Todos do mesmo nível. Então claro, essa energia, essa potência de agir oscila. Quando você está doente, fica evidente que a potência de agir se aproxima perigosamente do zero, do fim da vida. Não precisa ficar doente. Quando você acordo eu às 5. Quando eu acordo, é sinistro levantar. A energia que eu tenho para levantar é muito reduzida. A falta de potência de agir é óbvia. Tem gente que não é assim. Tem gente que acorda cantando. Aliás, se você compartilhar o leito com alguém que acorda cantando, livre-se enquanto é tempo. São pessoas do mal, entendeu? Normalmente gente que acorda cantando abre a janela também, assim. Aproveita e empurra, viu? Porque não são pessoas e come boas. Fruta de manhã. Claro. Aí eu vou no banheiro, sento no vaso, já me sinto melhor. Tomo uma ducha, me sinto melhor. Eu tomo um café e me sinto melhor. E você percebe que se sentir melhor é ganhar potência de agir. Aí eu saio de casa às 6h30 para não pegar trânsito, passo ali pelo bairro, das ruas do nosso bairro. A gente mora num bairro chamado Higienópolis e a gente gosta muito desse bairro. A gente não consegue sair dali, passa na frente do estádio do Pacaembu, Vila Madalena, Praça Pan-Americana e o Butantã, onde fica a cidade universitária, onde eu sempre trabalhei. E isso tudo vai aumentando a minha potência de agir. O mundo vai acontecendo e vai se relacionando com o meu corpo e vai alavancando a minha potência. E quando eu entro para dar aula, os alunos estão ali, eu começo a falar, eu me encanto com o que eu digo, é impressionante como eu gosto do que eu digo, né? É incrível como eu entendo quando eu mesmo explico. E então, aí o que acontece? Às 10 horas da manhã, eu estou em cima da mesa gritando. E você perguntará o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã. Houve ganho de potência de agir. E Spinoza dá um nome para isso. Spinoza chama isso de alegria. Passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser. Só que não é todo dia que tem pão quente. Às 10 horas da manhã entra a secretária do departamento. E ela diz: os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito.
E aí a minha potência de agir despenca. Eu tenho que sair de cima da mesa. Eu recomeço tudo. Aquela mulher me apequenou a potência. E a isso chamamos tristeza. Aliás, ela é uma máquina de entristecer a secretária do departamento. Então você percebeu que alegria é ganho de potência, tristeza é perda de potência. A vergonha é um tipo particular de tristeza. Você se apequena, você se acanha, você brocha, mas tem uma causa particular. Eu não tenho vergonha na tristeza sentida pela secretária. Eu não tenho vergonha de tristezas que são determinadas por coisas que acontecem no mundo. Não há vergonha quando eu me entristeço quando o carro quebra, por exemplo. Porque a vergonha é uma tristeza específica. É uma tristeza que tem como causa você mesmo. Uma tristeza que tem como causa um atributo flagrado por você em você. A vergonha, portanto, é uma tristeza que não sai da primeira pessoa. É você que observa você, que vê o que você fez e não gosta do que vê, não gosta do que fez. Aí você se acanha, você, causa da própria tristeza, você, criatura envergonhada. E aí eu te pergunto, o que poderia querer dizer alguém sem vergonha? Essa é tua. É forte isso que o Clóvis levanta, e é bom mesmo com essa maneira vibrante que tem, porque caracteriza o que é que significa essa forma de apequenamento da vida. Há um grande pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele, inclusive, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Disraeli tem uma frase que é pequena e decisiva. Ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga apequená-la. E o que é apequenar a vida é ter uma vida banal, fútil, superficial, inútil, envergonhada. Clóvis e eu, no diálogo, no livro Ética e Vergonha na Cara, começamos a conversa comigo relatando uma história que eu queria recontar aqui, que mostra o que é vergonha e o que seria sem vergonha. Há na Espanha, isso está logo no começo do livro, há na Espanha, todos os anos, no final do ano, uma maratona, que é chamada de Prova do Rei, Competição do Rei. E essa maratona, ela acontece no final do ano, como uma espécie de travessia do país, um tipo de cross-country. E é interessante porque isso que eu vou dizer está na internet, e se você puder, procure, e você vai ver algo que é de uma beleza brutal, que cada vez que eu vejo me dá uma alegria imensa. Em 2012, na prova do final do ano, a maratona acontecia na Espanha, como sempre, e estava lá na frente, em primeiro lugar, na frente de quase todo mundo, para variar, o corredor queniano, que, aliás, houvera ganho na Olimpíada em Londres em 2012. Logo depois dele, encostado nele, um corredor espanhol, de 22 anos de idade. E o queniano estava a 5 passos da vitória, de cruzar a linha de chegada. E ao chegar próximo ao final, ele se confundiu e achou que já tinha cruzado a linha. E parou para tirar foto. As pessoas pararam para abraçá-lo e ele parou. Bastava o espanhol, o jovem espanhol, dar 2 passos e ele venceria a prova. O que fez o espanhol? Aí vem gente que tem vergonha. Porque o sem vergonha não faria o que fez o espanhol. O sem vergonha ficaria feliz de não fazer o que fez o espanhol. Porque a alegria do sem vergonha vem em ser mal. Isto é, de não fazer aquilo que seria recomendado fazer. O que fez o espanhol? Começou a gritar com o queniano, em espanhol. O queniano não entendeu o idioma e não entendeu a situação. E o que fez o espanhol? Grudou no queniano pelo calção e o empurrou na linha de vitória. O fez vencer. Mostre isso para jovens, crianças, pessoas, para ver como há muitos modos de fazer o que tem de ser feito. Evidentemente, a imprensa inteira veio em cima do espanhol. E um jornalista colocou o microfone na boca do espanhol e fez a pergunta óbvia. E o mais bonito é que o espanhol não entendeu a pergunta.
Mas não é que ele não entendeu o idioma, porque ele não entendeu o fundamento ético da pergunta. Porque o jornalista perguntou a ele, por que você fez isso? E ele disse, isso o quê? Ele não entendeu a pergunta. Olha que bonito, eu ainda vou viver num mundo, ou esse mundo não será sem nós, em que essa pergunta não seja entendida. E ele não entendeu a pergunta por uma razão, porque ele não achou que houvera outra coisa a fazer, senão aquilo que ele houvera feito. Aí o jornalista insistiu. Falou, mas por que o senhor fez isso? Ele falou, isso o quê? Falou, o senhor deixou ele ganhar? Falei, não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Falei, então, mas ele se distraiu. Falei, que mérito teria a minha vitória? Qual seria a honra que eu teria em vencer daquele modo? Se eu subisse no lugar número 1 no pódio, qual seria a importância? Aliás, e aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi. Disse assim, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer que fique com vergonha de ter te parido. Se a pessoa que te deu a vida se arrepender de ter feito isso, aquilo que você fez, você não devia ter feito. A mãe envergonhada. Minha mãe mora em São Paulo, como eu, aliás, mora perto de nós, tem 85 anos. Eu estava ontem à noite em Araras, no interior de São Paulo. Ela me ligou às 10h30 da noite, a hora que eu estava voltando, e disse assim, filho, onde você está? Falei, estou em Araras, mãe. Falou, já jantou? Falei, já. Falou, já escovou o dente? Eu falei, claro. E é verdade. Porque eu ia ficar com muita vergonha dela se eu não tivesse escovado o dente depois de jantar. A mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Como eu costumo dizer, e a gente coloca isso no livro, até bandido da pior qualidade respeita a mãe. O sujeito está aqui na Afonso Pena, às vezes dentro de um banco, com um monte de arma em cima do gerente de um banco, tentando impedir que a polícia entre. Em volta está a polícia militar, a área civil, a pessoal de bomba, tudo. Ele nem se mexe. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E lá vem a dona Maria com aquela bolsinha, entra dentro do banco, olha para ele e fala assim, sai daí, menino! Ele faz isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Kant, grande pensador alemão, do porte de Spinoza e de Clóvis de Barros Filho, Immanuel Kant tem uma frase que é verdadeira. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Olha que frase simples. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. É claro que Kant não está falando contra a privacidade, contra a intimidade. Ele está falando contra a falta de vergonha. Tudo que você não puder contar, porque você vai ficar envergonhado, isto é, vai perder potência de vida, vai ficar triste, não faça. O que é o sem vergonha? É aquele que faz exatamente aquilo que ele não pode contar. Porque se ele contar, talvez aquilo vá ser recusado. Nesta hora, vale demais a ideia de que a temática da vergonha, ela é acima de tudo, e aí eu concluo, ela é acima de tudo uma escolha. Por isso que o livro se chama Ética e Vergonha na Cara, porque ética é escolha. E até para alimentar essa ideia, Afonso, de vez em quando nos perguntam, a mim e ao Clóvis, acho que você respondeu isso muitas vezes na vida, o que o senhor acha da ideia de que a ocasião faz o ladrão? E eu costumo dizer, não acredito, não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas é uma oportunidade para que o ladrão se mostre. Porque a escolha de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. É uma decisão que antecede a ocasião. Há muita gente que se depara com a ocasião e, porque decidiu não sê-lo, não o será, mesmo que a ocasião seja propícia. Por isso, a clássica ideia que mostra que ética é, acima de tudo, uma escolha. Uma escolha que, aliás, como o Clóvis sempre diz bem, só pode ser feita por nós, seres humanos, que somos livres. Não dá para falar sobre ética em relação a outros animais que não têm capacidade de liberdade como nós podemos ter. Clóvis, aproveitando a ilustração do início do livro, né?
que é uma situação de esporte. Você que foi nadador, né, você foi até a Olimpíada, né? E não era medíocre. Medíocre sou eu, que não fui à Olimpíada, nem sei nadar direito, não vem com essa conversa, não. Pega para a gente essa ilustração do esporte, onde a máxima importante é competir e não vencer, e traz para a nossa reflexão frente à ética, por favor. Bom, no esporte e mesmo fora dele, nós estamos hoje todos contaminados por alguns cacuetes de pensamento que nos fazem acreditar que a nossa conduta ela só tem valor positivo se nós alcançarmos com ela certos resultados. Esses resultados podem ser o topo do pódio, mas podem ser também as metas de uma empresa qualquer. E há um enorme problema em pensar assim. Na filosofia, aqueles que defendem esse tipo de tese são denominados consequencialistas. Significa o quê? O valor de uma ação não está na ação, mas está no resultado. Se o resultado foi alcançado, a ação terá sido boa, seja ela qual for. Se o resultado não foi alcançado, eu não quero nem saber o que você fez. Você pisou na bola. Ora, é tão óbvio perceber que existem problemas em aceitar essa forma de pensamento como premissa moral, que vale a pena ter um exemplo. Você imagina um vendedor. A palavra vendedor não dá margem à dúvida. Na ética dos resultados, o vendedor bom é aquele que, ao agir, obtém o resultado venda. O vendedor sai da loja ao raiar do sol. Na porta da loja, o dono da loja, que deseja sorte, e o vendedor encontra o seu primeiro cliente. E para esse primeiro cliente, o vendedor aplica todas as noções de ética que terá aprendido nos seus cursos de business. Ele diz a verdade sobre o produto. Ele diz o que o produto tem de bom e o que o produto tem de ruim, pelo menos aos seus olhos. E, fazendo assim, o cliente não compra. Ele então recebe o segundo cliente, segunda tentativa. Ele dá uma reforçada nos aspectos positivos, torna-os mais palpitantes e dá uma enxugada estratégica nos aspectos negativos. O cliente de fato ouve mais, presta mais atenção, faz perguntas, mas ainda assim não leva o que está sendo vendido. Já é chegada a hora do almoço e o vendedor, preocupado, come. Ele sabe que amanhã foi inútil. Ele sabe que ele está com 0 no placar. Ele recebe então, logo depois do almoço, o terceiro cliente, um casal de idosos. Aí então ele, com a energia revitalizada pela pamonha degustada, ele apresenta com força máxima os aspectos positivos do produto e se cala. Não diz mais nada. E a senhorinha do casal, sempre a mais sábia, olha e diz: moço, mas não tem nada de ruim aí? E aí então aquele vendedor, ele se lembra que um dos atributos negativos daquele produto é o uso indevido por idosos.
o alto risco. E aí então, diante daquilo, de um lado, a necessidade de vender, porque vendedor é quem vende. E de outro lado, a necessidade de alertar, não é para você, há risco. Ele então lembra da mãe, professor Cortella, lembra do professor de ética na PUC, ele lembra do padre, ele lembra do tio boa gente que ele teve, ele lembra de tudo isso e diz: não, dona, não compra, não é para a senhora. A mulher assustada agradece e parte, comentando com o marido: gente esquisita, não. Por que não falou logo que não servia para nós? Eu sei que já são 5 da tarde, falta só um cliente para visitar. Nossa, ele com sangue no olho, faca nos dentes, camisa da empresa debaixo da camiseta da empresa, com sangue nas narinas, ele encara a vítima e apresenta aquele produto como nunca aquele produto fora apresentado, nem mesmo pelo seu inventor. E o cliente assoberbado diz: isso é uma maravilha, é? E aí o cliente pergunta: não tem nada de ruim aqui? Nada, eu lhe garanto, nada. Se aconteceu uma coisa, o médico deveria ser consultado. Nada de ruim. Ele se tornou um publicitário. Agora o cliente compra. Não só compra o seu quinhão, compra o quinhão do casalzinho idoso, dos da manhã, dos da semana que vem, compra o estoque inteiro. Isso é do caralho, velho. Eu vou aproveitar essa promoção e vou comprar tudo. E aí o vendedor, 18 horas, volta para a loja. Na porta, o dono. E o dono, consequencialista de carteirinha, como todo ganancioso que não consegue transcender o próprio umbigo, pergunta: e aí? Vendeu? E ele diz: tudo, chefe. Vendi tudo. Nossa, esse vendedor será professor dos próximos vendedores. Ele fará treinamento dos próximos vendedores. Ele escreverá um livro, O Vendedor Pitbull. Ele dará palestras de motivação empresarial, é verdade? Ganhará muito dinheiro dando palestra motivacional. E no primeiro mandamento deste vendedor, conhecido no mundo inteiro, porque agora até em inglês ele fala, está lá o primeiro mandamento: comece a mentir desde as 8 da manhã, e você será invencível. Mas não há escolha sem perda. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E nesta hora, essa estupenda narrativa que o Clóvis faz, ela serve para nos alertar. Isto é, qual é a regra, qual é a moral da história que o Clóvis trouxe tão bem? Aprenda a mentir logo, se você quiser ter sucesso. No esporte, na política, na escola, na igreja, na família. E por isso, uma das coisas, Afonso, que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar
sobre nossas escolhas. São os grandes dilemas éticos, né? Dilemas Desde éticos. Raskolnikov, seja lá o que for. Ou se você olha Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase, se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam, está vendo, o mundo está assim porque falta religião, cautela, depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas, cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Corinto, e a que eu mais gosto, com o perdão da palavra, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciências da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto, no livro, as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam parte do conteúdo. Já tinham sido lidos, né? Sim, eles influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. E o que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal, como eu disse antes, até teria essa possibilidade. Nós humanos não, nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício e o malefício, para dizer para a senhorinha da história do Clóvis, não leva, ou mentir. Outro dia você contava essa história, e a quarta venda que ele faz, você introduziu, que o senhor não trouxe à tona hoje, que eu gosto muito, em que você diz para o quarto, que é o que compra, venderia isso até para minha mãe. Certo? E é interessante porque é escolha. Viveu o vendedor um dilema. Hoje, no momento que a gente olha, por exemplo, nós entendemos vários dilemas que temos. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas, porque talvez é porque não reflita. Clóvis, você me falou hoje que está querendo fazer um livro sobre o amor. Traz essa reflexão sobre a relação afetiva frente às dificuldades éticas de hoje e o que seria esse livro que você está escrevendo. O que o Afonso pede é uma reflexão sobre essa relação entre o amor e a moral. E eu queria mesmo que você viesse comigo, porque é uma oportunidade. O amor é um sentimento.
O amor é um dado da natureza do nosso corpo. O amor é um afeto. Portanto, é uma interpretação que o nosso corpo dá a uma transformação que ele sofre. O amor é como a dor. Você acerta a canela na quina da cama, e a quina da cama, ao encontrar a tua canela, determina na tua canela uma fratura de osso. Pois esse é o efeito que o mundo produziu sobre o seu corpo. E o seu corpo interpreta. A interpretação é o afeto. O afeto é a dor. Pois muito bem, sendo o amor um sentimento, o amor é inexorável em nós, tal como a dor. Desta maneira, o amor nada tem a ver com a moral. Porém, e aqui vem a reflexão, apesar do amor ser sentimento, e a moral ser livre deliberação racional sobre como queremos viver, a moral ser esse conjunto de princípios que você se obriga a respeitar, esse conjunto de regras que você se obriga a seguir livremente, porque você acha que deve agir assim. A moral é coisa da razão, a moral é coisa do pensamento, a moral é atividade intelectiva e o amor é sentimento, é coisa do corpo, é manifestação da natureza do corpo. Então você perguntará, e o que estão os dois fazendo juntos aqui? E eu diria, não sei, pergunta para ele, foi ele que fez a pergunta. Mas agora vem a resposta. Muito embora a moral nada tenha a ver com o amor sempre foi referência para a moral. E para ser referência, é preciso ser outra coisa. Em outras palavras, a moral é uma imitação artificial, pensada, planejada, do comportamento de quem ama. É como ensina Kant de novo: já que não ama, faça como se amasse. E ele chama isso de amor prático. A moral é um amor prático, porque não é o sentimento, mas é a decisão de agir que tem aquele que sente como referência. Eu vou dar exemplos. Tranquilize-se. Vamos imaginar que você esteja doido de amores por alguém. E isso acontece, por exemplo, no meu caso, em relação à minha filha mais nova. Ela se chama Natália, completou 12 anos ontem. Domingo, na verdade. Hoje que dia é? Hoje é quarta. Domingo, 12 anos. Muito bem. Natália, eu a amo. E toda vez que eu viajo, Afonso, eu levo para Natália alguma coisinha. Como eu viajo todo dia eu levo para Natália alguma coisa. E isso desperta ciúme, até da mãe da Natália. E aí uma tia Neuza, todo mundo tem uma tia Neuza, historiadora e faz tese sobre folclore, Saci Pererê. E a tia Neuza diz: puxa, como você é generoso com a Natália. E eu digo: de jeito nenhum, porque o que há aqui é amor. E quem ama costuma ter o comportamento de dar. A generosidade não é amor, é virtude moral, imitação do comportamento de quem ama. O generoso dá sem amar.
O generoso imita o comportamento de quem ama sem sentir amor. O generoso decide dar por dever, porque acha que é isso que deve ser feito. Não é o caso com a Natália. Eu vou dar mais um exemplo ainda na questão propriamente de filiação. Você encontra uma senhora na rua, numa praça, e essa senhora dá de mamar a um bebê. E aí você diz: parabéns, senhora, por cumprir o seu dever moral de amamentar. E ela dirá: não seja imbecil, não há aqui nenhum dever moral, o que há aqui é amor. E quem ama, amamenta, quem ama, alimenta, quem ama, dá. E aonde que a moral entra? Quando o amor não existir mais, quando o amor claudicar, quando o amor sair na ruína, quando o amor desaparecer, e ele desaparece, e aí você continuará agindo, continuará alimentando, continuará amamentando, mas aí não é mais por amor, aí é mais uma questão moral. Segundo exemplo. Você está apaixonado nos 4 pneus. Sabe quando você acorda de manhã, ou às 3 da manhã para fazer xixi, e você vê a figura do ser amado no fundo do vaso? Essa prerrogativa só nós homens temos, porque as mulheres tampam o fundo do vaso de maneira indevida. Não há nada mais lúdico do que fazer do fundo do vaso esverdeado uma tela do teu imaginário. E ali você vê a figura da mulher amada. E nesse caso, nesta situação, Cortella, você jamais conseguiria fazer sexo com outra pessoa, porque você só pensa naquela. Se você for arriscar, digamos, uma prática alternativa, vai ser um fiasco. Você fará sexo com uma pensando na outra. Mas aqui, Cortella, não há fidelidade alguma. O que há aqui é amor. E por amor, você conserva uma exclusividade de corpos, porque todas as tuas células tocam os tambores e rufam em nome daquela pessoa específica. Não há como fazer diferente. Porém, esse amor aí do vaso sanitário, esse amor costuma desaparecer no puxar de uma descarga. E aí você volta para o quarto e se depara com aquele ente que roeu osso com você, que ficou com você no hospital, que esteve com você nos momentos mais difíceis, quando você era demitido de escola atrás de escola, por falar muito palavrão na aula. E ali, essa pessoa está ali, e você não a ama mais daquele jeito, mas você não vai fazer sexo com outra pessoa, porque isso vai entristecê-la demais. Agora é na moral, agora é fidelidade, imitação do comportamento de quem ama. Muito. Vale demais. Me dê a chance de um terceiro exemplo. 4. Você está apaixonado nos 4 pneus. Vaso sanitário à prova. Você se pega na fila de um grande espetáculo, o encontro do século. Você passa dias na fila. É a reunião dos 2 grandes, Teló e Santana. Você já tocou em sinfônica, você entendeu? Você vai à pré-estreia do Godard. Você já estudou música em Viena. É estranho, mas por amor, você topa qualquer diversidade. Esse amor aí desaparece, mas você pode continuar receptivo a pontos de vista, a desejos, a inclinações, a apetites que não coincidam com os teus. Só que agora não há mais amor, mas você na moral decide não ser grosseiro com quem pensa e sente
diferente de você. Agora você é tolerante. Tolerância, virtude moral que imita o comportamento de quem ama e por amor tudo aceita. Acho que você entendeu. Não há nenhuma virtude moral que possa passar pela sua cabeça que não tenha no comportamento do agente amoroso o seu mais fiel e genuíno espelho. Já que não ama Cortella, faça como se amasse. Essa é a lição que a gente acaba de apresentar. Valeu. Forte, muito bom. Aliás, Erich Fromm, grande discípulo do Freud, quando se fala de amor, ele dizia algo que o Clóvis acaba de lembrar para mim de um outro modo. Dizia Erich Fromm, o amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de você. E o amor maduro diz, eu preciso de você porque te amo. De novo. O amor imaturo diz, eu te amo porque preciso de você. E o amor maduro diz, eu preciso de você porque te amo. No primeiro caso, eu te amo porque preciso de você, a fonte é a necessidade. No segundo caso, a fonte é o amor. São questões diversas. A moral, ela se constrói como necessidade de convivência. Nesta hora, o Clóvis lembrou bem, quando o amor se ausenta, a moral, enquanto conduta controlada da vida, tem de vir à tona. Se, de fato, todas e todos nos amássemos, tal como Clóvis ama Natália, tal como cada um e cada uma de nós ama outras pessoas, o tema da moral seria diminuto. Não haveria razão para fazer diferente. Desse ponto de vista, quando você pergunta, Afonso, em relação ao amor, e o Clóvis sem dúvida escreverá um bom livro sobre isso também, eu me lembro de algo que eu costumo sempre lembrar, não existe amor à primeira vista, só existe paixão à primeira vista. Porque a paixão é a suspensão temporária do juízo. Se a paixão é a suspensão temporária do juízo, o amor ele é irracional, não no sentido da paixão. Ele tem uma outra irracionalidade. Ele não tem razão. Ele é. E nesta hora, a ideia de amor à primeira vista, no meu entender, ela é impossível. Porque o amor é a paixão domada. O amor é a paixão em que você tem calma. O amor é sereno. A paixão não é. Estar ali na beira do vaso, construindo a imagem, como você tão, de maneira tão simpática, lembrava... É, de fato, algo que, se você imagina, ele tem uma marca de irracionalidade. O amor é sereno. Quando você ama alguém, você tem serenidade naquilo. É uma relação em que há afeto, mas não há distúrbio. A paixão é perturbadora. Há livros que são apaixonantes. Às vezes me pergunto, eu não sei se já te perguntaram, porque nós somos da área de filosofia, você é apaixonado pela filosofia? Eu digo assim, já fui. Agora não, agora eu tenho amor pela filosofia. E aí eu volto ao sentido original até, da palavra criada por Pitágoras para a filosofia, que é exatamente o afeto pelo saber, é a ideia de uma amorosidade. Mas acho especial isso que o Clóvis coloca, e a gente conversa disso no livro em vários momentos, especialmente essa distinção. E essa ideia que você explorou tão bem, eu nem me lembrava mais dela, porque eu só estudei pouco do Kant, em que ele dizia, se não ama, faça como se amasse, isto é, haja como se o amor fosse a fonte da tua conduta. Eu acho que ela expressa, Clóvis, de uma maneira mais inteira para mim, você não usou a palavra, eu vou usar a ideia de fraternidade. Se não ama, faça como se fosse. Nessa hora eu lembro de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia que amar o próximo é fácil. Duro é amar o que está distante. Aquele que não está perto. Aquele que não é como eu. Aquele que está degradado, que é de outro lugar, outro jeito, outra cor, outro tipo de escola. Amar o próximo
é mais tranquila. E sem ser piegas no que eu estou dizendo, eu queria lembrar que a ética, ela é a nossa capacidade de ter vergonha, de não ser capaz de amar. E amar nesse sentido que o Clóvis aqui colocou. Porque há pessoas que são capazes de amar a comunidade, amar a família, amar o poder, não no sentido de ter paixão, mas amar o uso do poder como sendo um serviço. Você estudou com jesuítas, eu também. Os jesuítas tinham um lema que eu não consigo lembrar agora, né, que não era o ad maior nem glória, era um outro sobre serviço. Você lembra algum desses? Não, eles falavam alguma coisa de servir, né? Amar e servir, né? Alguma coisa nessa percepção. Eu não estou usando servir aí apenas como você ser generoso, mas servir como você serve a Natália, né? Exatamente. E até entendo por que a mãe da Natália se entristece, né? Ou ela não se entristece, ela se chateia, né? Clóvis, Mário, um outro ponto de reflexão. Nesse mundo tão poluído ou possuído, talvez, pelas distrações eletrônicas, né? Hoje a internet, o telefone celular, iPad, iPod, iPhone, Wi-Fi, sei lá o quê, estão tomando o mais precioso dos jovens, principalmente, que é o tempo. A pergunta que eu faço é assim: como pensar, refletir, que é o que vocês estão fazendo aqui? Estão pedindo que as pessoas pensem, sem esse tempo que está sendo ocupado pelas distrações eletrônicas. Eu penso que nós temos a oportunidade hoje de enxergar no mundo da vida aquilo que os pensadores do século XX, em especial Heidegger e os da escola de Frankfurt, chamavam de mundo da técnica. E o que caracteriza esse mundo? No mundo da técnica, todos nós desenvolvemos uma extraordinária competência para acumular meios. E nesse sentido, o desenvolvimento tecnológico não dá margem à dúvida. As inovações, elas nos asfixiam. Quando você termina de adquirir o último artefato, novas gerações daquele mesmo artefato já estão à sua disposição. Infelizmente, ao mesmo tempo que desenvolvemos extraordinária capacidade para acumular capital, se você preferir, através do mundo da técnica, nós não desenvolvemos uma competência paralela, que é a da reflexão crítica sobre o que nos convém, sobre o valor dos artefatos, sobre aquilo que serve ou desserve. Então, vivemos num mundo, eu diria, no mínimo em duas velocidades. A primeira velocidade é a velocidade da inovação técnica, no sentido do acúmulo de recursos. O que nós queremos com toda essa técnica? Para onde queremos ir? Qual é o nosso fim? Qual é o nosso objetivo? Aquilo que eles chamavam de razão objetiva. Ou seja, a reflexão sobre o tipo de vida que queremos ter, o tipo de sociedade em que queremos viver, como fazer para melhorar a convivência amanhã em relação a hoje, qual é o ideal de sociedade que buscamos. E essa capacidade de refletir sobre isso desapareceu. Em nome do quê? Em nome de uma supercompetência em acumular recursos. Então você acumula, mas se você perguntar, e o que você vai fazer com isso? Pois as novas gerações não só não são capazes de responder, como não consideram essa pergunta uma pergunta legítima. Eles não entendem a pergunta. Como assim, para onde eu quero ir? Como assim, o que eu quero fazer com isso? Como assim? Como se o meio se legitimasse por si só.
e garantisse em si mesmo a razão de todos os esforços. Então, talvez a isso tenham chamado de o fim das ideologias, mas o fato é que nós vivemos num mundo asfixiado, onde perdemos completamente a competência reflexiva para saber o que convém e o que não convém e para onde queremos ir. Ora, se a ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência, perceba, a ética depende de uma competência intelectiva óbvia, que é o diagnóstico do mundo como ele é e a distância que estamos do mundo o mundo que queremos alcançar. É preciso ter esta competência, porque se você não tem uma ideia de mundo a alcançar, se você não tem uma representação de mundo ideal, como propor o aperfeiçoamento? Como propor a transformação? Como levantar a mão e dizer, não está bom assim, eu preferiria que fosse assado, mas preferiria que fosse de outra maneira, com vistas a chegar num outro lugar. Se não sabemos qual é esse outro lugar, não há aperfeiçoamento possível. Razão pela qual, aquilo que você fala da falta de tempo, jamais os jovens de hoje considerariam que o tempo destinado às tecnologias é perda ou falta de tempo. Muito pelo contrário, é a única forma legítima de uso do tempo. Por quê? Porque na sociedade que estamos fabricando para nós, o acúmulo de meios basta. Para onde queremos ir? É uma pergunta sem sentido. Sabe por quê? Porque todos, no final das contas, acabamos acreditando que o destino da nossa sociedade não está nas nossas mãos, escapa das nossas rédeas, como se as sociedades e as civilizações avançassem segundo uma regra que não controlamos, como se não tivéssemos participação na transformação das coisas. E já que ao que eu penso não conta para nada, deixa eu me divertir com o último aplicativo, até porque é a condição de interagir com quem só vive por causa daquele aplicativo. Então, perceba a minha resposta. Existe aqui uma gravidade na tua pergunta enorme. Por quê? Porque é curioso, fala-se em falta de ética e repete-se ad vomitum esse tipo de ladainha, como se a ética fosse uma tabela com todas as condutas do homem possíveis em duas colunas. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E essa tabela já estivesse pronta. E o professor de ética é quem decorou a tabela inteira. E o indivíduo íntegro é quem, pelo menos 8 em cada 10 ações, faz dentro da tabela. Não é isso ética. Não é isso, sabe por quê? Porque a tabela não existe. E mesmo que a tabela existisse, ela estaria caduca no instante seguinte da sua confecção. Sabe, o Cortella falou do Facebook, eu, por concurso público, represento o Ministério da Justiça, o nosso governo federal na Unesco, e um dos temas ali debatidos entre especialistas do mundo inteiro é o uso infantil do Facebook. Então você fala em dilema, veja só como as coisas raramente são simples. O Facebook é show de bola e tem uma série de benefícios. Porém, o Facebook patrocina muita coisa ruim, como por exemplo, a destruição de identidades ainda incipientes de jovens através do bullying eletrônico, que potencializam em escala global aquilo que acontecia na sala de aula, causando catástrofes mesmo, suicídios, etc. Então, é evidente que o Facebook, enquanto ferramenta, terá um uso bom ou ruim, dependendo de quem manipula com inteligência e liberdade essa ferramenta. Então, é uma questão ética que precisa ser debatida. Eu pergunto a você, quem terá debatido sobre o uso infantil do Facebook? Maomé, Buda, Cristo, Platão, Aristóteles? Não, meu amigo. Esse abacaxi, Cortella, quem tem que descascar esse abacaxi somos nós. E assim todos os outros abacaxis que aparecem dia a dia no nosso mundo real e virtual.
Estamos diante de um mundo que se transforma a cada segundo, e não há tabela que dê conta de tanta virgindade, de tanto ineditismo. Por isso, ética é uma disposição para discutir, com competência, aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. Infelizmente, essa competência estamos perdendo, e estamos, claro, sempre lacaios do capital, sempre a serviço do enriquecimento de 2 ou 3. Vamos comprando indiscriminadamente o que a publicidade nos oferece, como se tudo que é apresentado como novo fosse necessariamente conveniente e bom para o aperfeiçoamento da nossa convivência. E aí, há algo a não esquecer. Milor Fernandes, que eu citei antes, tem uma frase sintética e, no meu entender, genial. Dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Mas aí vem o último passo nesse ponto, Afonso. Quando você diz o que fazer numa sociedade em que o tempo ele é sequestrado por um mundo tecnológico. Escolhas. Por exemplo, Clóvis e eu temos dialogado em vários lugares do nosso país em torno desse tema. Nunca tivemos um público tão grande como hoje, mas sempre tivemos os lugares onde estivemos pleno de pessoas. Pessoas que ocupam uma parte do seu tempo com uma escolha, pensar sobre ética. Se você imaginar, olhando de onde nós estamos, centenas e centenas de pessoas que podiam estar fazendo outra coisa, entre elas usando um aplicativo novo, e que escolhem, sempre um papo, escolhe a conversa em que a tecnologia está a serviço com a gravação para a TV, a transmissão, o microfone para nos ajudar a conversar, a TV para difundir as ideias, as imagens para a gente poder participar da emoção, mas as ideias sendo servidas pela tecnologia. Inclusive isso, as ideias sendo transmitidas pelas redes sociais que tem todos esses problemas. Claro, então as ideias sendo servidas, e não as ideias a serviço daquilo que teria que nos servir. Por isso, sem demagogia, quando vejo centenas e centenas de homens e mulheres que vêm para pensar sobre o tema da ética, é um sinal de que essas formas de distração, elas são poderosas, mas elas não são invencíveis e nem são vitoriosas. Aquilo que é a tentativa de anulação da reflexão, a capacidade de transformar o servo em senhor, isto é, a tecnologia em proprietária nossa, sem dispensá-la. Ao contrário, quem é que não quer usar bem aquilo que precisa ser usado, mas que não nos domine. E desse ponto de vista, é preciso formar também os jovens com essa condição. E quando a gente os chama, eles vêm. O Clóvis dá muitos cursos, e uma parcela daqueles que assistem os cursos são pessoas jovens, que vão para estudar um pouco coisas que são antigas, mas não são velhas. Nós ensinamos homens e mulheres que morreram há 2.500 anos. Platão é antigo, mas não é velho. Aristóteles é antigo, mas não é velho. Heidegger é do século XX, mas não é velho. Por isso, não se confunda, aí quero concluir, não se confunda novo com novidade. Platão é novo. Veio, mudou e permaneceu. Mozart é novo. Baudelaire é novo. Cervantes é novo. Ele veio e permaneceu. Nós temos hoje um mundo de aparências. Agostinho, teólogo do século V. Quanto tempo depois dele? Agostinho tem uma frase clássica: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não sacia a fome quem lambe pão pintado. Cuidado, lamber o desenho de um pão não mata a fome. E muita gente hoje, quase que voltando ao Platão, vive no mundo das aparências.
A nova caverna, lá do livro 7 da República de Platão, às vezes é a internet. Bem, está na hora de eu pedir para a gente autografar. Eu queria... tenho que fazer essa pergunta, faz parte do nosso acordo, apesar de ter essa carga de chatice que a gente está encarnado nela hoje, lamentavelmente. Mas eu queria pedir para vocês encerrarem fazendo uma reflexão frente à ética sobre esse ano que a gente vai eleger o presidente da República, uma ética na política, para encerrar. Vai tomar água? Eu fiz uma maior enrolação para pedir uma pergunta dessa. Você vê como é que essas coisas estão mal resolvidas na cabeça da gente hoje com relação à política, né? É uma pergunta que poderia ser natural. Fala sobre a questão da política hoje. E aí não é fácil, né? Bem, antes de mais nada, é preciso lembrar que política é adjetivo que vem de polis. Polis é cidade, aonde estamos todos. Falar de ética na política é quase redundante. Se pensarmos na ética dos nossos governantes, aqueles que por conta da divisão social do trabalho e da profissionalização da política acabam tomando conta só disso, como diz Max Weber, vivendo da política e para a política, seria preciso admitir que vivemos um momento fértil e auspicioso. E por quê? Porque hoje, com as condições que são as nossas, temos a possibilidade de identificar como nunca antes na história desse país os malfeitos. Eu tenho a mais absoluta convicção de que nunca as instituições estiveram tão bem preparadas como agora para identificar agentes, servidores públicos, que agem mal e prestam desserviço aos interesses da sociedade. Você deve estar me ouvindo perplexo, porque a impressão que você tem é que a coisa nunca teve tão feia. Mas na verdade o que mudou é que hoje a gente sabe de tudo o que acontece, ou quase tudo, enquanto antes não sabíamos de quase nada. O que mudou é que agora o comportamento indevido é denunciado dia após dia. O que mudou é que começamos a ter diante disso uma certa repulsa, uma certa indignação. O que mudou é que hoje esse auditório está cheio para falar desse assunto. O que mudou é que o professor Cortella e eu temos agenda cheia pelo país para tratar de ética a cada dia num lugar diferente. O que mudou é que esse assunto entrou para a agenda pública. Esse assunto, a palavra ética, até décadas atrás, era termo filosófico destinado a especialistas em filosofia moral. A palavra ética hoje, ela está presente nos bares, nas ruas, nos encontros, no cotidiano. Em suma, é forçoso reconhecer que a ética é hoje um tema de reflexão coletiva que antes era praticamente ausente. Agora, claro, todos nós sabemos, para aperfeiçoar a convivência, não dá para que cada um dos agentes sociais possa satisfazer completamente e imediatamente os seus apetites.
Para que a convivência seja possível e mais sadia, é preciso que aprendamos a abrir mão. É preciso que aprendamos a abdicar. É preciso que aprendamos a renunciar. É preciso que aprendamos rapidamente a considerar na nossa vida privada aquilo que não pode ser satisfeito, sob pena de colocar em risco a sociedade e a convivência social. Por essas e por outras, a ética é mesmo uma questão de hábito, de aprendizado, de costume, de prática recorrente e reiterada. Por quê? Porque no cotidiano, no passar dos dias, vamos aprendendo que não é tudo da nossa libido, não é tudo do nosso tesão, não é tudo das nossas pretensões que dá para satisfazer o tempo inteiro. Cortella tem um exemplo magnífico. Há 10 anos aqui haveria gente fumando. Hoje aqui não há gente fumando. E salvo melhor juízo, não há nem aviso de proibido fumar. Não é necessário. É sinal que a convivência mudou. E aí eu te pergunto, mudou por quê? Será que Moisés desceu do Monte Sinai com novas tábuas da lei sobre o tabagismo? Não, William Bonner teria noticiado. O que aconteceu foi que nós mesmos nos reunimos, nós mesmos debatemos, nós mesmos argumentamos. Quem quis falar, falou. Quem quis fazer filme, fez. Quem quis fazer documentário, fez. E aí chegamos à conclusão que espaços fechados é melhor não fumar. Haverá fumantes aqui? Claro que sim, mas já estão preparados para abrir mão de seus apetites em nome de uma convivência mais saudável. Essas conquistas, elas se dão aos poucos. Estas conquistas se dão passo a passo. E nós estamos nesta batalha, estamos certamente caminhando em direção de uma convivência aperfeiçoada, mais transparente, mais cristalina para todos, onde aqueles que ainda teimam em priorizar os seus próprios apetites em detrimento da saúde do coletivo, se sintam cada vez mais acanhados, cada vez mais cheios de vergonha na cara, e nosso país melhorará passo a passo, ainda que aparentemente nunca tenha sido tão difícil essa problemática. Em 2014, ano especial na nossa história. Eleições gerais, democracia, julgamentos, debates, imprensa livre, plataformas digitais que indicam pela internet a divulgação de ideias, instituições funcionando, governantes atuais e outros que estão detidos, nossas instituições em funcionamento, mas ainda com um problema. No ano de 2013, nós saímos às ruas, em meados do ano, contra parte dos governantes que não fazem o que precisam fazer. E eu venho fazendo campanha agora no rádio, nos comentários que faço, de que agora está na hora de organizar passeata contra aqueles que elegeram aqueles contra os quais nós tivemos que fazer passeata. Isto é, vamos às fontes. Se a gente já fez passeata contra alguns, é momento de organizar passeata contra aqueles que escolheram aqueles contra os quais nós tivemos que fazer passeata. Porque como numa democracia, ninguém está num cargo, porque o tomou, aquele que o colocou lá é absolutamente cúmplice, ou como diriam vocês no direito, litisconsorte no malefício, né, daquilo que é produzido. Por isso, de novo, digo eu, no campo da ética, algo que repito sempre: se você não quiser lixo na vida, não coloque lixo na urna. Se você depositar lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua sociedade. Cuidado, é preciso cautela com o lixo e com quem deposita o lixo. Não basta pensar só no lixo, porque ele não aparece sozinho. Nesta hora, a reflexão ética tem que nos trazer à tona
aquilo que o Clóvis falava em relação à política. Isto é, como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. E colocar-se neutro numa sociedade que disputa palmo a palmo a possibilidade de ser decente sugere, acima de mais nada, que aquele que se omite é cúmplice. E a cumplicidade, ela é uma escolha. Por isso, sim, o ano é especial. Especial, inclusive, para que a gente reflita melhor sobre qual é o nosso nível de cumplicidade e de cinismo, em alguma medida, quando vários abrem a boca para dizer apenas esta frase que eu vou dizer agora. Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Pois bem, como disse o Clóvis, sim, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós.